Queridos, nós estamos recebendo hoje um pregador convidado. Fê, por favor. Geralmente nós nos alegramos quando nós recebemos amigos em casa, não é? A gente se prepara, fica feliz para ter aquele momento juntos, e é a minha sensação hoje também de receber o Felipe aqui. Felipe, meus irmãos, ele é ministro de música lá na Igreja Batista de Vila Moraes, uma igreja que também pudemos compartilhar alguns momentos, né? Bons, alguns momentos sofridos, mas para mim. Mas é alguém que também atua de maneira fiel na casa do Senhor, trabalha com jovens, é um compositor também, é um cantor. Ele não gosta muito que ressalte essas coisas, né? Tem um CD gravado, um homem muito famoso por aí, mas acima de tudo é um amigo fiel ao qual o Senhor tem permitido que a gente compartilhe a vida juntos. Somos padrinhos de casamento uns dos outros, né? Então, Deus realmente me presenteou há pelo menos uns 7 anos atrás com a vida do Felipe, e eu tenho certeza que a partir dos seus estudos e da sua seriedade também, nós seremos muito abençoados nessa noite. Então, vamos orar pelo Fê, e você prepara o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor. Pai, obrigado por recebermos o Felipe aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor tem o sustentado em todas as coisas. Obrigado porque tem se mostrado, Pai, ao longo do tempo, um servo fiel do Senhor, comprometido com a sua palavra e com o trabalho do seu reino, Deus. Pedimos que o Senhor fale através dele, Pai, e que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele possa vir de encontro ao nosso, Pai, de modo que nós não saiamos daqui indiferentes, Pai, mas entendendo o que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Graça e a paz, meus irmãos. Se tem uma coisa que o Guilherme e a Leidiane, e o Luiz, a Lais, eles são gostáveis, né? É muito fácil gostar deles, né? E uma característica do Guilherme é que vocês perceberam que ele é muito generoso, né? E como ele disse muito bem, eu reitero e reforço aqui, a gente tem tido o privilégio de caminhar junto nessa jornada com Jesus, podendo ser instrumento nas mãos dele. E, meus irmãos, não tem coisa mais preciosa do que você cultivar amizades no reino de Deus. Faça amigos no reino de Deus, eu te incentivo a isso. Promova amizades que serão até o fim dos nossos dias. Esse foi um dos principais meios que o próprio Jesus usou como modo de promover o seu reino através dos seus seguidores, dos seus discípulos, e isso continua através de nós. Eu queria tomar um tempinho aqui para apresentar a mulher mais bonita que está nesse local aqui hoje. Fique de pé, por favor. A minha esposa, Juliana, minha companheira de vida e de ministério, pastor Isidro, irmã Lucimara, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos. Eu tenho porção dobrada de alegria aqui. Alegria de conhecer os irmãos. Eu já tinha vindo aqui na igreja em outros encontros de pastores e seminaristas, Juba Central, que já ocorreu aqui. Mas é a primeira vez que eu venho num culto e eu me alegro por conhecer parte da igreja aqui dos irmãos. E me alegro também por, depois de um bom tempo, abrindo para vocês aqui, poder rever os meus amigos aqui. Meus irmãos, só um parêntese aqui, nós estamos vindo da região do Ipiranga. Então está um pouquinho só longe daqui, assim, entendeu? Então, quando eles falaram que vieram para cá, eu falei, meu Deus, a gente vai ter que dar um jeito nisso aí para poder se ver mais. E a gente está com a alegria de poder estar aqui. Mas enfim, sem muito me alongar, se você puder, abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13, nós leremos do verso 1 ao verso 17. João 13, do verso 1 ao verso 17. Vamos ler a palavra de Deus com atenção e reverência. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder
e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós já estamos em mais um domingo aqui, em Teu santo nome, podendo desfrutar dessa comunhão bela que é do povo do Senhor. Nós já cantamos, nós já oramos, intercedemos, e nesse momento nós te pedimos que o Senhor possa, de modo mais particular ainda, falar ao nosso coração como já tem falado. Que a Tua palavra poderosa, que tem conduzido a Tua igreja na história, continue, Pai, a nos conduzir. Continue a fazer através de nós aquilo que o Senhor planejou. Usa a minha vida, abençoe aqui os meus irmãos, a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, um autor muito famoso na área de aconselhamento bíblico chamado Paul Tripp, tem um livro muito conhecido no meio pastoral, intitulado Instrumentos nas Mãos do Redentor. E nesse livro, o autor, o Paul Tripp, ele tem como objetivo trazer para nós, no nosso processo de abençoar pessoas, de cuidar de pessoas, o que nós devemos considerar, primeiramente em nós, para isso. E em todo o livro ele vai trazendo alguns exemplos da sua caminhada pastoral. Eu quero compartilhar um exemplo que será muito propício para a nossa reflexão. Paul Tripp diz que, em determinado momento de seu ministério, um irmão chamado Samuel entrou em contato com ele à noite e, desesperado, disse que estava voltando do trabalho e que um homem que estava desesperado o abordou, pedindo ajuda. Samuel rapidamente lembrou do pastor e entrou em contato com ele. Pastor, eu estou com um rapaz aqui que possivelmente teve problemas no seu casamento e que saiu de casa, estava vagando aqui, precisando de ajuda, eu encontrei e lembrei rapidamente do Senhor. O Paul Tripp, no mesmo momento, se volta para ele e diz: querido Samuel, como Deus é bom, como Deus é bom, porque Deus continua trazendo a nós pessoas carentes que precisam de ajuda. Como Deus é bom, Deus continua colocando sobre nós, seu povo, a responsabilidade, ou melhor, o privilégio, de servir em nome dele às pessoas. E nesse momento ele se volta para o Samuel e diz: Samuel, cuide desse homem você mesmo. Samuel se volta para o pastor e diz: pastor, mas eu não sou capaz de fazer isso, como que eu vou cuidar dessa pessoa? E nesse momento o Paul Tripp fala: não, fique tranquilo, eu vou passar essa noite orando por você, você vai cuidar desse homem no que for necessário, e aí no dia seguinte, eu tenho certeza que Deus vai ter dado graça a você, e aí você vai me trazer um relatório disso depois, tudo bem? E aí Paul Tripp termina a história. Por que é importante pensar nisso, meus irmãos?
Muitos de nós, para não dizer todos nós, em certa medida, temos uma certa consciência de que somos amados por Deus, e isso é uma verdade, mas nos esquecemos que somos canais de amor do próprio Deus. Muitas das vezes nós terceirizamos o serviço que é nosso para aqueles que nós entendemos que são os eleitos para isso. Muitas vezes os pastores, coitados dos nossos pastores, muitas vezes sobrecarregados por serviços que devem ser comuns a toda a comunidade de Jesus. É muito importante a gente considerar que toda vez que nós nos lidamos com os dilemas que a vida nos proporciona, afinal, todos vocês que estão aqui têm históricos diferentes, vêm de famílias diferentes, talvez muitos de vocês não são daqui de São Paulo, são de outros estados, têm origens até de nacionalidades diferentes, e que produzem em nós tanto uma identidade particular, como também uma jornada singular. Todos nós lidamos com problemas diversos, nos encontramos com pessoas em contextos diferentes, e precisamos responder às necessidades que estão à nossa volta dia após dia. Mas é importante a gente considerar que, nesse processo de lidar com a vida como ela é, nós sempre temos uma pergunta a responder: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Já se fez essa pergunta? O que Deus espera de você? Essa é a pergunta do discipulado cristão. Todos os desafios que nós lidamos por sermos seguidores de Jesus, seja você no seu ambiente de trabalho, seja você no seu ambiente de estudo, seja você em todos os seus contextos e relacionamentos, passa por responder essa pergunta: o que Deus espera de nós? E é interessante, meus irmãos, que esse texto que nós temos aqui para refletir, ele nos ajuda, pelo menos de modo fundamental, a responder essa questão: o que Deus espera de nós? Eu gosto de resumir essa passagem, e o resumo dela será a ideia do nosso sermão da seguinte maneira: ao crermos na obra de Jesus, somos plenamente lavados por seu sangue e prontamente chamados para a sua obra. Vou repetir: ao crermos, na obra de Jesus, nós somos plenamente lavados por seu sangue e prontamente chamados para a sua obra. O que isso significa em termos práticos? Jesus não salvou você para apenas ter um alívio de consciência quanto ao fim dos seus dias. Jesus chamou você para ser um sinal do reino dele aqui e agora. Amém? Para isso eu queria pensar em dois argumentos nessa passagem com os irmãos, mas primeiramente é importante a gente contextualizar essa passagem. O livro de João, ele é um livro que é caracterizado por encontros. Você com certeza conhece vários dos encontros que Jesus teve, e que a maioria deles, que é comum a todos nós, estão no livro de João. Nós conhecemos no capítulo 4 o encontro com a famosa mulher samaritana, aquela que está ali sozinha e que demonstra no seu próprio contexto ali, na sua identidade, o que ela está fazendo, e no momento que está fazendo, que ela é uma pessoa marginalizada, possivelmente excluída pelo seu histórico, enfim, e que ela tem um encontro com Jesus, e esse encontro é transformador. Momentos mais à frente nós temos Jesus se encontrando com um homem num tanque de Betesda, um homem que durante muitos anos estava ali carecendo de uma ajuda. Jesus o cura, e o homem sai dali como um testemunho, como um sinal de quem é este homem, chamado Jesus, que está demonstrando coisas que ninguém nunca viu. Capítulos mais à frente, nós temos Jesus se encontrando com uma multidão que carece de pão. Jesus realiza uma multiplicação, essas pessoas se alimentam desse pão, e depois vão atrás de Jesus querendo mais pão. E é interessante a gente perceber que o Evangelho de João, ele é muito característico na maneira como esses encontros são descritos. Porque se vocês lembrarem das histórias, Jesus inicia um diálogo, as pessoas não entendem, e aí Jesus depois aprofunda o que ele está fazendo. Jesus se volta para a samaritana e diz: se você soubesse quem te pede água, pediria água para ele daria água para você, que jorraria para a vida eterna. E ela diz: mestre, Senhor, me dê mais essa água aí, para que eu não precise mais vir no poço. Ela não está entendendo nada ainda. Até o momento em que Cristo vai aprofundando no seu diálogo as intenções dele.
multidão que recebe a multiplicação de pães, ela é aquela que depois atravessa o mar e vai atrás de Jesus: mestre, aonde você está? No dia seguinte, porque o estômago talvez apertou novamente. E vão atrás de Jesus: Jesus, vocês não estão entendendo nada, vocês querem pão que perece, vocês querem um pão que esfarela. E Jesus diz para eles: o pão que vocês querem, ele vai acabar, mas diante de vocês está aquele que é o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Porque no final das contas, meus irmãos, é muito importante a gente considerar que os milagres de Jesus, tudo aquilo que Jesus tem como propósito de nos abençoar e de realizar em nós, não tem como objetivo apenas ser algo que acabará ali e será um motivo de gratidão a Ele por isso. Pelo contrário, o que Deus faz em nós é sempre um sinal. O que Deus realiza em nós é sempre um holofote, é sempre um farol que aponta para Ele mesmo. Nós somos sinalizadores do reino de Deus. E aí, chegando no capítulo 13, que é o texto que nós lemos, nós temos aqui uma transição do argumento do próprio evangelista João aqui. Até o capítulo 12, ele está trazendo para nós aquilo que, para os estudiosos, ficou conhecido como o livro dos sinais. Porque ele marca os milagres de Jesus, que tem como objetivo mostrar quem Ele é. A partir do capítulo 13, os estudiosos intitulam que até o final do livro nós temos o livro da glória, que nada mais é do que o momento em que Jesus irá mostrar a glória do Pai por meio da sua obra no Calvário. E o primeiro verso que nós lemos aqui, eu quero desafiar você a enxergar esse verso como uma espécie de título para tudo o que vai acontecer até o final do livro de João. Se você puder acompanhar comigo, olhe na sua Bíblia novamente. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A ideia de João é ilustrar para nós aqui que o que tem como fio condutor, ou seja, aquilo que está por trás de todos os acontecimentos da última semana de Jesus, do Calvário, da sua ressurreição, do encontro com seus discípulos posteriormente, é uma representação desse amor até o fim. Só que é muito importante a gente qualificar o que significa esse fim. E esse fim não é meramente dizer que Jesus amou os seus até o fim da sua vida, porque senão de nada valeria para nós estarmos aqui hoje, concordam? Dizer que Jesus amou até o fim dos seus dias, não faria muito sentido dizer que esse amor é para todo mundo. Mas a ideia de fim aqui no original do texto é a ideia de plenitude, de algo que é perfeito. Amou eles no ponto mais alto que poderia ser manifestado o amor, no ponto mais pleno de que alguém poderia ser amado. Ou seja, Jesus os amou de modo completo. Jesus amou os seus aqui de modo perfeito. Jesus amou os seus somente como deve ser amado verdadeiramente, como Deus. E é interessante, meus irmãos, que nesse processo nosso de nos perguntarmos o que Deus espera de nós, o fundamento de tudo isso será sempre amar. Jesus inicia aqui, ou melhor, João inicia esse relato desse momento muito marcante no momento ali da ceia com os discípulos, e ele qualifica esse momento como uma representação de um amor completo. Jesus logo mais à frente vai se voltar para os seus e dizer: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Assim como eu fiz, vão e façam o mesmo. O que Jesus mostrou aqui, o que essa passagem quer nos ensinar, é que de nada vale termos as nossas funções ministeriais, termos o nosso histórico de fé, sabermos tudo que nós sabemos de Bíblia pelo tempo que temos aqui como irmãos em Cristo, termos as nossas qualificações, sermos um tesoureiro, uma secretária, um líder ministerial, um pastor, um seminarista qualificado, mas não amarmos. O amor é o que justifica não somente o que fazemos, mas quem nós somos, meus irmãos. O amor é um fundamento de todas as nossas ações, e o que nós fazemos como povo de Deus deve ser justamente permeado de amor, porque é somente o amor
que permite que a gente consiga conviver junto. A comunhão, às vezes, ela é muito bonita quando ela é soada pela nossa boca, né? Como é bom viver em comunhão com os irmãos. Mas já pararam para pensar que comunhão não é algo necessariamente confortável? A comunhão, ela não é confortável, porque ter comunhão é você tolerar coisas que você não concorda. É você conviver com usos e costumes que talvez não sejam os seus. É ceder em favor do outro aquilo que é melhor para o interesse dele e não para você. Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz o que para nós? Considere os interesses dos outros superiores aos seus. Nada façam por ambição egoísta, mas humildemente, assim como Jesus. Com toda certeza, Paulo ouviu de Jesus muito do que ele fez. E as palavras do próprio apóstolo estão permeadas justamente do próprio exemplo do nosso mestre. Portanto, meus irmãos, a começar por mim, pela minha comunidade, por nós que estamos aqui, nós que representamos a comunidade de Jesus, nós precisamos amar. E acima de todas as coisas, amar. Para isso o texto continua dizendo o que para nós? Que a partir desse momento em que João coloca que as ações que vão ocorrer, elas são a representação do amor de Jesus, num primeiro momento, e eu quero pensar com os irmãos até o verso 11, ele vai dizer para nós aquilo que Jesus fez, que foi um tanto quanto dramático, mas ao mesmo tempo espantoso para todos que estavam naquele ambiente. Porque olha que interessante, meus irmãos, o texto vai dizer que, verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus, e estava voltando para Deus. Ou seja, João está colocando para nós que Jesus tinha plena consciência de qual era a vocação e missão dele, como aquele enviado do Pai, para trazer salvação ao mundo, como aquele que veio vencer a morte, como aquele que veio vencer o poder do pecado sobre todos, e conceder a nós a redenção prometida no passado. Jesus sabia que ele tinha o poder, e que a vontade de Deus iria ocorrer, e que nesse momento agora é um momento crucial de sua missão. Ele está chegando agora aqui nos últimos dias, possivelmente aqui, segundo a tradição, em uma quinta-feira, e nessa quinta-feira, um dia que antecede ao momento mais triste que nós podemos dizer do relato de Jesus, pelo menos da perspectiva do relacionamento daqueles que estavam com ele, porque ele iria morrer. Só que é interessante, meus irmãos, que depois que João diz isso, diz que Jesus está convicto de quem ele é, do que ele sabe, do que ele vai fazer, o versículo 4 ele é assustador, porque o versículo 4 diz o seguinte: assim, portanto, ele se levanta da mesa, tira a capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Vocês estão parando para pensar no que está acontecendo aqui? Alguém que tem consciência que veio salvar o mundo, ele vai agora lavar pés de pessoas. Alguém que está aqui para trazer redenção, e para nós que já trouxe a redenção, a primeira coisa que ele fará com os seus discípulos é tirar sua capa, colocar uma toalha na cintura e se mover em servidão aos seus discípulos. Meus irmãos, se isso não espanta você, não há mais nada que possa espantar você. Jesus, ele é assombroso nessa maneira como ele realiza as coisas que fogem da nossa realidade. Talvez se a gente fosse mensurar o que seria glória para nós, seria ter uma espada na mão, subir em um cavalo, ir contra o Império Romano e impor sobre o imperador que ele libertasse o povo judeu. Talvez a nossa expectativa seja que pela força do braço, assim como Pedro, a gente levante uma espada. E é interessante esse relato de Pedro, porque Pedro foi cortar a cabeça, né? Ele era ruim de mira, e ele acertou a orelha do servo lá. E Jesus, milagrosamente lá, ele vai lá e cura este homem, porque ele diz: peraí, aquele que levantar a espada, pela espada também ele vai perecer. Não é assim que funcionam as coisas. Mais à frente Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. E a ideia é que o reino de Deus não é baseado nos nossos mecanismos humanos.
O reino de Deus é promovido pelo como Deus assim quer. E o reino de Deus acontece, sabe como? Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os humilhados, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Percebem que as características do reino de Deus, elas são totalmente antagônicas, meus irmãos. Se nós estamos vindo para a igreja com o intuito de nos abastecermos para nos tornarmos maiores do que as pessoas lá fora, nós não estamos entendendo nada. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Salvador do mundo, tirou sua capa, colocou uma toalha na cintura e foi lavar os pés. Olha o que o texto vai continuar a dizer: que ele derrama água numa bacia, ele começa a lavar os pés dos discípulos, e nesse momento Pedro questiona: vai lavar meus pés, Senhor? E Jesus diz: você não está entendendo agora, mas vai chegar um momento onde isso será de fato um símbolo muito claro para você. O significado disso mais à frente você entenderá. E a ideia, segundo o próprio texto de João, é que o Calvário vai explicar isso. Esse momento de lavar os pés é um símbolo de uma limpeza muito maior e mais profunda que o próprio Jesus fará quando ele subir no madeiro em nome destes, quando ele subir no madeiro para ser entregue. E nesse momento a gente vê Pedro se voltando agora para ele e diz: Senhor, então lave os meus pés, mas minhas mãos e a minha cabeça. E antes que a gente se antecipe em querer colocar alguma teologia que ele está querendo dizer que tem que lavar a cabeça, os pés, nada disso, meus irmãos. Aqui é aquela resposta desesperada de alguém que falou besteira. Sabe quando você fala, eu dei esse exemplo na minha igreja, e é mais para os maridos aqui. Quem é casado, levanta a sua mão. Quem é casado? A pior coisa é você falar uma besteira para sua esposa. Estou errado? Nunca fale uma bobagem para sua esposa, porque se você falar uma bobagem para sua esposa, e ela falar: não é isso não, bem, não é isso não, meu amor, ou não é isso não, fulano de tal, esse é o momento em que você depois vai querer: não, eu queria assim, não, é isso, e aí quando você tentar consertar é pior. O que Pedro está fazendo aqui é mais ou menos: não, Deus, peraí, Jesus, não, meus pés não, então lava minha cabeça, lava tudo. E aí Jesus vira para ele e fala, verso 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. E aqui nós sabemos que mais à frente Jesus vai falar que os seus discípulos foram limpos pela palavra da verdade. A ideia aqui é de que esses discípulos, eles já estão sendo redimidos pelo Mestre Jesus, mas um deles não. E nós sabemos porque o próprio verso 2 já mostrou quem é esse não. Judas. Judas é aquele que irá trair Jesus, mas é aqui que mora o ápice dessa passagem quanto ao que Jesus está fazendo, meus irmãos. Judas só traz Jesus, ou melhor, Judas traz Jesus com seus pés lavados. Pedro é alguém que vai negar Jesus Cristo com os pés lavados. Judas é alguém que vai entregar Jesus com os pés lavados. Sabe o que isso nos ensina? De que a obra de redenção do servo sofredor de Isaías 53 está sendo representada aqui. O servo sofredor, aquele que se coloca como um serviçal e lava os pés de todos, sem escolher a quem. O que isso nos ensina a respeito do que Deus espera de nós? Acho que muita coisa, meus irmãos. A principal delas é que o serviço do povo de Deus, ele nunca pode ser seletivo. O serviço do reino de Deus, ele nunca pode ser a partir do que a gente acha que deve ser. Não, eu faço qualquer coisa na igreja, mas com aquela pessoa não posso. Eu abençoo qualquer pessoa, mas no meu trabalho, essa aqui não dá. Eu faço qualquer coisa, mas os meus vizinhos, esses não. E a gente perde justamente a perspectiva do que é ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus está mostrando aqui, como eu falei no início para vocês, Ele está mostrando para nós que Ele veio nos lavar da impureza dos nossos pecados.
Ele veio nos purificar de toda a injustiça, Ele veio trazer redenção a nós, Ele veio derramar o seu amor no Calvário por nós, e testificar que isso de fato é genuíno, quando no terceiro dia Ele ressurge dos mortos, e sendo aquele que é o primeiro homem dessa nova criação de Deus, que o que Ele realizou é algo feito de uma vez por todas, não para que a nossa fé seja passiva, mas para que ela seja uma fé agora em movimento. Nós cremos em Jesus, e Jesus agora nos comissiona e nos envia. Jesus agora nos redireciona para todos os locais onde existem pés sujos, meus irmãos, porque o serviço cristão, ele não pode ser um ato, mas o serviço cristão faz parte da identidade do que é ser discípulo de Jesus. Servir é algo que deve te definir. Talvez alguns irmãos mais velhos se voltem assim e se perguntem: poxa vida, mas na idade que eu estou, o que mais eu posso fazer? O que Deus talvez espera de mim? Talvez eu não tenha o mesmo vigor que eu tinha na minha juventude. Talvez eu não tenha a mesma capacidade, em todos os sentidos, de poder realizar o que outras pessoas mais novas podem realizar. A primeira coisa que eu digo para você, meu irmão e minha irmã: nunca é sobre nós, nunca é sobre o que Deus quer fazer em mim, etc. Mas é sempre como que nós, no plano de Deus, podemos ser instrumentos dele. E aí eu tenho um grande exemplo para vocês. Aos 75 anos, um homem foi chamado para ser pai de muitas nações. Seu nome era Abrão. E aos 99 anos, ele teve um filho chamado Isaac. E essa descendência se perpetuou até que chegasse Jesus, o nosso Salvador. Nunca é tarde para servir a Deus, meus irmãos. Nunca é tarde para sermos instrumentos nas mãos do Redentor. O que Deus espera de nós? Ele espera que nós sejamos fiéis. Ele espera que nós sejamos modelos, assim como o próprio Jesus foi. Mas aí nós vamos para a segunda parte do texto. Se na primeira parte nós vemos o servo sofredor, Jesus Cristo, lavando os pés dos seus discípulos e mostrando para nós, não somente a redenção que será manifesta no Calvário e na ressurreição através desse simbolismo do lava-pés, mas a partir do verso 12, nós temos o outro significado que esse momento dramático de lava-pés proporciona para nós. Olha o que o verso 12 vai dizer: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? E aqui é um ponto importante, porque é um momento agora onde Jesus se volta para os seus discípulos e agora começa a comissioná-los. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Vocês perceberam o que eu acabei de fazer? É como se Jesus dissesse para eles: talvez vocês não estão entendendo que os meus dias com vocês aqui, carnalmente, como homem, estão contados, e que vocês serão aqueles que serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Se vocês ficarão aqui, carregarão o meu nome, e vocês precisam entender isso. Vocês precisam saber isso aqui. Mas o que é interessante é que Jesus vai dizer o seguinte, verso 13: vocês me chamam mestre e senhor. E aqui é interessante porque num texto de Lucas, e no Evangelho de Lucas e Mateus, nós temos uma passagem em que, principalmente, lembrando aqui, Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, Jesus traz 3 ilustrações a respeito de como um discípulo genuíno, ele deve responder às palavras de Jesus. A primeira ilustração é da porta estreita, do caminho largo. A segunda ilustração é da árvore que dá bons frutos e daquela que não dá frutos. E a terceira ilustração, ela é a principal, que ele diz o seguinte: o homem prudente ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como alguém que construiu uma casa sobre uma rocha. Vieram as tempestades, transbordaram os rios, e aquela casa se manteve firme. Mas o insensato,
ele ouve as minhas palavras e ele não as pratica. Ele é como alguém que construiu uma casa sobre a areia. Vieram as tempestades, transbordaram os rios, e grande foi a queda daquela casa. Esse texto, muitas vezes, de Mateus 7, a gente pensa que Jesus está falando das tempestades da vida, dos sofrimentos que nós enfrentamos, mas não, meus irmãos. Cristo Jesus está falando de condenação eterna. Aquele que ouve as palavras dele e não pratica, esse terá sua casa derrubada, que é sinônimo de juízo no final dos tempos. É sinônimo de condenação, é sinônimo de nunca os conheci, apartai-vos de mim. Jesus está voltando para os seus discípulos e está dizendo o seguinte: vocês me chamam mestre, no nosso texto de João 13, vocês me chamam de Senhor e com razão, pois eu sou. Só que no verso de número 14 ele diz: pois bem, eu sendo mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É como se Jesus colocasse para nós o seguinte: eu sou maior do que vocês. Vocês são seletivos quanto ao serviço de vocês, por quê? Vocês são maior do que a mim? Ele vai colocar embaixo que o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus é alguém que, sendo maior do que todos, meus irmãos, o verso 3, o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus é aquele que tem autoridade sobre céus e terra. Ele é o Senhor da criação. Ele é aquele que pela voz, pela sua palavra, as coisas acontecem. Nós cantamos aqui: tua voz aquece o meu coração. Porque a palavra de Jesus, toda vez que ela é proferida, alguma coisa sempre acontece. E Jesus está aqui colocando os seus discípulos, de certa forma, abre aspas, na parede. Vocês me chamam de mestre? Chegou o momento de justificar isso. E aqui agora essa é uma pergunta para todos nós. O que Deus espera de nós? O que o nosso mestre, o que aquele a quem nós chamamos de Senhor, espera de cada um de vocês? O que Deus espera de você no seu trabalho? O que Deus espera de você nessa igreja? O que Deus espera de você nos seus relacionamentos familiares? O que Deus espera de você no seu casamento? O que Deus espera de você com os seus vizinhos? O que Deus espera de você nessa grande metrópole, nessa grande São Paulo? E aí, um ponto que eu acho que é um desafio para todos nós: o que Deus espera de você no metrô de São Paulo? O que Deus espera de você nos contatos que nós temos, e que muitas vezes são desagradáveis para muitos de nós? O que Deus espera de nós, meus irmãos? Deus espera que nós venhamos servir. Deus espera que nós venhamos amar. Deus espera que nós venhamos dar continuidade àquilo que o próprio Mestre fez como um exemplo maior para nós. Como eu concluo esse sermão, como eu concluo essa reflexão para nós? Tudo isso não será possível por força de vontade. É muito importante a gente saber que apenas desejar obedecer não torna você obediente. Apenas querer fazer o que é certo não torna você alguém apto a fazer o que é certo. Porque a dinâmica da obediência no Novo Testamento, ela é algo que só acontece por uma força operante e graciosa, continuamente atuando na vida do crente. Isso se chama graça. A graça de Deus não só nos salva, mas a graça de Deus nos santifica. A graça de Deus nos impulsiona. A graça de Deus, por meio do seu Espírito, nos leva a viver a vida que Deus assim planejou para nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou então, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A vida que agora atua nesse corpo, ela vive pela fé. Meu irmão, se você sair daqui achando que a segunda-feira, pela força do braço, você vai ser alguém que servirá, você será como Pedro, que fará muitas promessas a Jesus, mas fracassará em todas. O que nós precisamos é de arrependimento. Nós precisamos abaixar aqui agora os nossos corações diante do Senhor
e reconhecer que nós somos carentes da graça dele, não somente para sermos cristãos salvos nele, mas para vivermos a vida que ele assim planejou para nós. Nós estamos aqui não somente para termos consolo, mas para também sermos nada mais nada menos do que reparados, purificados, reordenados e direcionados para a boa obra que Deus assim planejou para nós. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos como Jesus. Amém? Vamos orar? Se você puder, abaixe sua cabeça. Querido Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é presente. Obrigado, Pai, porque o Senhor é gracioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é generoso. Porque o Senhor, ó Pai, é rico em misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é intencional. Obrigado, ó Pai, por o Senhor se fazer servo, através de Jesus, por nós aqui. Obrigado porque como servo sofredor, o Senhor nos redimiu. O Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas por isso, pela tua fidelidade, o Senhor, o Pai, o exaltou e colocou o teu nome acima de todo nome. Esse é o nome que nós confessamos como o nome que nos une, o nome, ó Pai, que nos redime, o nome que nos salva, o nome que nos torna teu povo. E é nesse nome que nós clamamos, para que o teu Espírito Consolador, teu Espírito que nos guia a toda a verdade, teu Espírito que nos guia de acordo com a voz do Mestre Jesus, que Ele nos ajude a vivermos a vida do Mestre, que Ele promova em nós um arrependimento genuíno, como reconhecimento de nossas mazelas, como reconhecimento da fragilidade da nossa vida, em obedecer ao Senhor, assim como o Senhor espera. Mas nos ajude pelo Teu Espírito, a renovarmos as nossas forças, a nos purificarmos dos nossos pecados, e a nos voltarmos em obediência, não por nós, mas pelo Teu poder agindo em nós, poderosamente e graciosamente, para o louvor da Tua gloriosa graça, para o engrandecimento do Teu santo nome, para a promoção, ó Pai, do Teu maravilhoso reino. Essa é a Tua vontade para a Tua igreja aqui representada, Pai, e nós oramos para que assim seja em nós e através de nós, no nome de Jesus, amém.